Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui para gravar mais esse devocional abençoado, para nós estarmos juntos, meditando na palavra do Senhor, buscando conhecimento para caminhar com Deus, sabendo que os nossos passos e as nossas vitórias são alcançadas quando caminhamos com Deus. E por que estou dizendo isso? A palavra do Senhor ela é bem clara, que Ele é quem nos guia, Ele é quem ilumina o nosso andar, o nosso falar, é Ele que é luz, é Ele que é sal, é Ele que é temperança, é Ele que é amor, que é bondade. E a palavra dele lá em 1 Samuel vem nos dizer de algo que nos fala sobre sermos capacitados. E por quê? Porque o próprio Deus nos capacita em tempos difíceis para vencermos e para estarmos preparados para novos desafios. Lá em 1 Samuel 17:37, o Senhor diz assim: O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: Vá, e que o Senhor esteja com você. Bom, aqui Davi sabia o que estava falando, sabia o que estava diante dele. Ele sabia o desafio que ele precisava enfrentar. Mas essa história não é sobre o gigante Golias, mas é como o Senhor o capacitou, como o Senhor ensinou ele a ter toda essa valentia, toda essa certeza, esta convicção de que ele poderia derrubar aquele gigante. Pois hoje nós temos vivido tempos tão difíceis que nós estamos prostrados. Nós estamos dizendo que servimos a Deus, um Deus tão poderoso, tão grande, que a nossa compreensão não consegue explicar e nem sequer contar a imensidão do nosso Deus, mas nós estamos limitando esse Deus, como se Deus fosse como nós, como se Ele fizesse só até onde nós determinamos, só até aqui. Porém, por essa perspectiva e por essa maneira de ver e olhar e de fazer as coisas, e usar a nossa boca para dizer só até aqui, é que nós estamos perdendo grandes batalhas, nós estamos perdendo grandes oportunidades. Em todas as situações da nossa vida, o Senhor, Ele nos capacita. Ele nunca coloca na nossa frente um desafio que nós já não estivéssemos passado por algo para estarmos preparados para tomar posse. E quando eu digo isso, eu digo com toda certeza e com experiência, porque na vida, tudo que chega até nós, para nós fazermos, é porque nós já somos capacitados. E por que eu digo isso? Porque se você está num processo, se você está passando por uma situação na qual você não sabe resolver, não se preocupe. Apenas confie em Deus, vai dar tudo certo, o Senhor está no controle e Ele está te ensinando algo. Apenas se lembre de dizer para o Senhor: Pai, o que o Senhor quer nesta situação que eu aprenda ou que eu faça? O que o Senhor quer de mim nesta situação em que eu estou? Por que eu estou dizendo isso? Porque todas as vezes que nós falamos dessa maneira, o Senhor vai entrar, resolver tudo, colocar tudo no lugar, porque nós abrimos o nosso coração e nós estamos dispostos a viver aquilo de uma forma tranquila. E o Senhor sabe que já aprendemos o que tínhamos que aprender. E o que isso tem a ver com a história de Davi? Davi, quando chegou diante daquele filisteu, com todo o exército de Israel amedrontado por um homem só, Davi não quis mostrar que ele era maior ou melhor que ninguém. Primeiro que ele não era grande, ele era o menor ali, tanto da sua casa, que dirá no meio de um exército de homens preparados para a guerra. Então ele foi ali somente para levar comida,
Veja como Deus faz as coisas. O Senhor, Ele mandou todo aquele povo para a guerra, mas Ele precisava mostrar que quem faz é Ele. Então o Senhor tira o menor da casa, lá do meio das ovelhas, lá escondido, onde ninguém sabia que ele existia, tanto que quando Samuel foi até ele, foi até a casa de Jessé para ungir um dos filhos dele a rei, como o Senhor tinha ordenado a Samuel. Samuel chega lá e já olha e fala, é esse. Porque os filhos mais velhos, os filhos mais bonitos de Jessé estavam todos ali na sala. Porém, o Senhor falou que ele não olhava da maneira que o Samuel estava olhando, mas que ele enxergava por dentro, que ele enxergava o coração e que nenhum daqueles era o escolhido de Deus. Aí Samuel falou, então já acabaram-se os mancebos? Então vou embora. Então não é nenhum dos teus filhos. Aí Deus falou, não, tem mais um. E Samuel perguntou a Jessé, Jessé, acabaram-se os seus mancebos? Não tem mais filho? Aí ele falou, tem mais um, pequeno. Está lá no meio das ovelhas. Aí Samuel ouviu dentro do coração dele a voz do Senhor dizendo, ninguém assenta à mesa enquanto ele não chegar. Oh, glórias a Deus, aleluias. Porque aquele menino pequeno já tinha sido preparado para a guerra. Aquele menino pequeno escondido que nem sequer a sua família o chamou para uma reunião com o sacerdote, já estava preparado para coisas grandiosas que ele nem fazia ideia. E aí Davi chegou, Samuel ungiu. Oh, aleluia, o Senhor hoje está chegando até você. Permita que Ele te unja. Receba do Senhor esta unção. Receba do Senhor esta bênção. O Senhor hoje está derramando algo novo, algo grandioso sobre a sua vida. Agora o Senhor vai derramar sobre a vida de Davi uma nova unção, porque ele já tinha o poder do Espírito Santo. Porque quando ele lutou contra os ursos e os leões lá e ninguém viu, foi o próprio Deus que deu forças a ele, que entrou derramar do Espírito Santo na vida dele, onde ele venceu aqueles gigantes, aqueles leões e ursos. E aqui ele foi ungido e tal, e voltou para os seus trabalhos. E aí o seu pai esqueceu dele de novo. Seus irmãos foram guerrear, porque eram soldados do rei Saul, e muito bem visto pelo rei Saul. E Davi voltou a cuidar das suas ovelhas, escondidinho lá, cantando, adorando ao Senhor, sem reclamar, sem murmurar, sem nada. Mas ele não tinha sido ungido rei, ele não se preocupou com isso. Ele sabia que Deus tinha um tempo para cumprir isso. Então voltou aos seus afazeres diários e passados uns dias, 40 dias, o Senhor mandou chamá-lo de novo. E o seu pai o chamou e disse para ele ir até onde os seus irmãos estavam, no campo de batalha, levar comida para eles. E quando Davi chegou lá e assistiu àquela situação, Davi na hora se lembrou, opa, por que ninguém está fazendo nada? E por que eu estou contando esta história com detalhes? Eu vou chamar a atenção de vocês para o que nós estamos vivendo hoje. Quando Davi chegou lá, o coração dele doeu. Penso eu, vou aqui criar uma analogia, que o coração dele doeu. De tristeza de ver tantos homens
capacitados e que conheciam o poder do Deus Todo-Poderoso, que tirou aquele povo do Egito, que veio aquele povo guerrear, ganhar terras, agora amedrontado por um homem só. E ele disse: bom, se esses homens não querem nada, eu vou ver aqui o que tem para mim fazer. E Davi chegou até o rei, os irmãos o humilharam porque disse: menino, fica quieto, você não aguenta nem com você. Os irmãos o tentaram tirar de toda maneira dali, porque ele não tinha nem tamanho para aquilo. Mas ele conseguiu chegar até o rei Saul e disse para Saul: qual é o prêmio para quem enfrentar esse gigante? E Saul disse para Davi que o prêmio era, aleluia, Jesus. Receba, receba, receba esta palavra. O que vocês estão esperando eu dizer assim diz o Senhor? A palavra do Senhor é uma profecia. Em todas as palavras do Senhor é uma profecia. Oh, aleluia. A Saul disse para ele que ia dar riqueza a ele, que ia dar a sua filha como esposa e que daria isenção de impostos. Glórias, oh glórias. E Davi falou: opa, ganhei o dia. Vou derrubar esse gigante aqui e vou ficar na fita. Mas ele não pensou que aquilo depois ia trazer muitos problemas. Ele só pensou ali, que ele tinha que resolver aquilo ali, porque aquilo ali não podia acontecer. Como que um homem afrontava um exército todo do Deus de Israel. E aí ele se colocou na posição e fez o que tinha que fazer. Quantos de nós estamos escondidos, amedrontados, com medo de orar, com medo de ir fazer uma visita para não mexer no mundo espiritual, para não receber retaliação, para não sermos expostos, para que o inimigo não venha incomodar a nossa vidinha tranquila? Ei, você acha que Deus está se agradando disso? Você acha que Deus tem se agradado de você ficar aí acomodado enquanto as almas estão morrendo, enquanto as pessoas estão se afastando por causa de maus testemunhos? E quando eu digo maus testemunhos, não é pecado, não, de prostituição, de adultério, de morte, de nada disso, não. Eu estou dizendo que o mau testemunho nosso, sabe qual é? É sermos acomodados, é termos medo de orar para alguém que está precisando porque eu não quero mexer, porque senão o inimigo vai vir contra a minha casa, contra a minha família. Ei, até quando nós vamos ser covardes como aquele povo, como aquele exército inteiro, preparados, mas todos morrendo de medo? Até quando vamos ter medo do inimigo? Vamos ficar, ai, eu não posso fazer isso, porque senão eu vou perder isso, vou perder. O Jesus disse o quê? Aquele que perder a sua vida por amor de mim, ganhá-la-á. Mas aquele que procura sua vida, vai perdê-la. Aquele que procura cuidar das tuas coisas, de colocar a sua casa no mais top dos tops e se esquece do que Deus colocou na sua mão para fazer. Se esquece de que a obra do Senhor é para ser bem feita. Você tem abandonado seu ministério, tem se acomodado, está com medo. Você tem visto a sua família morrer e não faz nada. Por quê? Deus hoje quer te chamar a atenção. Pare de ser covarde. Tome posicionamento, faça como Davi. Não tenha medo. Quem faz sou eu, não é você. Apenas se posicione.
Na vida é melhor caminhar com Deus do que estar por aí, dentro de um bom carro, de uma boa casa, sem paz e caminhando a passos largos para o inferno. Oh, mas eu sirvo a Deus, você não pode falar isso. Quem falou? Quantas pessoas têm morrido ao seu lado e você não faz nada porque não quer mexer com ninguém? Não, deixa a pessoa, se quiser, que ora. Não, a pessoa tá doente, mas eu não vou lá não. Por quê? Por quê? As almas estão saindo da igreja e você, ao invés de ajudar, você está acusando. Está igual Jonas, pedindo a morte porque o Senhor aplacou a sua ira contra aquela pessoa que caiu. Ei, nós não estamos aqui para julgar ninguém, nós estamos aqui para amar. Nós estamos aqui para caminhar com Deus. Temos que fazer como Davi, usar a ousadia que Deus colocou na nossa vida para ver as almas sendo restauradas, para ver vidas sendo salvas. As igrejas estão se esvaziando porque nós estamos vazios, não temos nada para oferecer. Que o Senhor tenha misericórdia da minha alma. Que você se posicione para que nós possamos ser instrumentos nas mãos do Senhor. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça, me use, eis-me aqui. Vamos parar de sermos covardes. Já fomos capacitados no deserto, já fomos trabalhados, passados pelo fogo e agora vamos deixar tudo? Não, agora é tempo de enfrentar o gigante e receber a recompensa. Não é sem fazer nada que você vai receber a recompensa. O Senhor vai até você quando você se posiciona. Qualquer decisão que nós tomamos diante de uma luta, nós vamos, aleluia, enfrentar, sim. Mas quando Deus está conosco, nós vamos vencer, porque a palavra do Senhor diz que nós somos mais que vencedores. Convido você a se levantar, a marchar em direção à vitória, independente dos gigantes que têm se levantado. Não caminhe sozinho nessa batalha. Decida hoje caminhar com Deus, porque Ele te levará a desfrutar de grandes conquistas. Se posicione, porque capacitado você já foi. Deus já te capacitou. Deus já te deu as armas. Use as armas que Deus te deu. Pare de se acovardar e chegue diante de Deus Todo-Poderoso e tome posse da sua vitória, da sua recompensa. Ei, até quando vais ficar aí se sentindo fracassado? A recompensa é grande. Oh, aleluia! A recompensa é maior do que você imagina. Então tome posse da sua vitória. A palavra de hoje é essa. Capacitado você já foi. Caminhe com Deus e todo gigante cairá por terra. No nome de Jesus, o nome sobre todo nome. Aleluias. Receba do Senhor esta vitória de hoje. Receba esta palavra e saiba que você já venceu, já conquistou. E tome posse, porque o hoje é seu. O amanhã já foi, e o amanhã, não, o hoje é seu, perdão. O ontem já foi, e o amanhã pertence a Deus. Então tome posse da sua vitória hoje, não é amanhã, é hoje. Amém? Beijo no seu coração. Até amanhã para o próximo devocional.